Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e o nosso conteúdo também está disponível em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e nós temos também conteúdos em vídeo no canal do YouTube Oscar Valente Cardoso. O episódio de hoje é sobre a realização de chamadas automatizadas, pelos chamados robocalls, a proteção de dados pessoais e o uso do consentimento para esse fim. A partir de um caso recentemente julgado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Finlândia, que no dia 24 de junho de 2021 aplicou uma multa de 8.500 euros a uma editora que realizava marketing direto com o uso de ligações telefônicas automatizadas sem o consentimento válido dos titulares de dados pessoais. O controlador, essa editora de revistas, usava um sistema de chamadas telefônicas automatizadas, as robocalls, com mensagens pré-definidas e sem atendimento humano, o que não permitia aos titulares dos dados pessoais o exercício dos seus direitos, principalmente o direito de informação sobre a forma de coleta de dados, a base legal utilizada, a finalidade do tratamento, a possibilidade da eliminação desses dados pessoais para fazer cessar as chamadas telefônicas automatizadas, entre outras informações. Na resposta, o controlador afirmou que as chamadas automatizadas eram realizadas com o consentimento prévio dos titulares, que eram ou tinham sido assinantes de revista da editora, e na aceitação dos termos do contrato permitiam esse marketing direto a partir do tratamento de seus dados pessoais. Por isso, a autoridade finlandesa concluiu que havia vício de consentimento, porque ele não foi obtido em uma cláusula específica para o marketing direto, mas em conjunto com o consentimento exigido para a assinatura da revista e das demais cláusulas contratuais. Além disso, se constatou que as cláusulas contratuais não eram transparentes e claras sobre o tratamento dos dados pessoais para esse fim de ligações e realização do marketing. Em consequência disso, além da imposição da multa, a autoridade finlandesa também determinou o cumprimento de uma obrigação de não fazer, consistente na não realização do tratamento dos dados pessoais dos assinantes para fins de marketing direto com base nesse consentimento dado para a assinatura da revista. No Brasil, o inciso 12 do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados define o consentimento como a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, o consentimento é a autorização do titular para a realização do tratamento dos dados pelo controlador ou pelo operador em nome do controlador, e essa autorização precisa ser expressa em uma manifestação livre, informada e inequívoca para a coleta e a realização de outras atividades de tratamento dos dados pessoais. Então, com o consentimento, há um vínculo de confiança entre o titular dos dados e o controlador. E de acordo com o artigo 8º da LGPD, que regula de uma forma mais específica o consentimento, ele precisa ser expresso, ou seja, uma manifestação positiva da vontade do titular dos dados, realizado por escrito ou por outro meio que comprove essa manifestação de vontade. O consentimento é revogável a qualquer tempo e deve constar de uma cláusula exclusiva, contendo finalidade específica e limitada, porque não existe um poder absoluto e genérico para o tratamento dos dados pessoais, ou seja, além do consentimento precisar estar em uma cláusula exclusiva, ou seja, separada e destacada das outras cláusulas do contrato, deve ter uma finalidade específica. Eu não posso ter 2, 3, 4, 5 finalidades para o consentimento, mas caso haja mais de uma finalidade, é preciso ter uma cláusula de consentimento para cada finalidade pretendida com aquele consentimento, ou seja, uma cláusula sobre o consentimento para assinatura de uma revista e uma outra cláusula de consentimento relacionada à possibilidade do envio de marketing ou de ofertas ou de produtos daquela empresa controladora dos dados pessoais.
E por isso, assim, em resumo, né, o consentimento não pode ser genérico, porque o titular deve ter o pleno conhecimento de todo o ciclo de vida do tratamento dos seus dados pessoais, desde a coleta até o descarte pelo controlador. Por isso, em uma situação semelhante à que ocorreu na Finlândia, no Brasil, o uso do consentimento como base legal para tratamento de dados pessoais com a finalidade de marketing direto também não poderia ser realizada com fundamento na mesma cláusula de consentimento para assinatura da revista, considerando que, conforme o artigo 8º da LGPD, cada consentimento precisa ter uma finalidade específica e limitada e deve constar de cláusula exclusiva. Mas isso não significa que não seria possível a realização do marketing direto. Em tese, isso pode ser feito, mas especialmente com uma outra base legal, como por exemplo o interesse legítimo do controlador previsto no artigo 7º, inciso 9º da LGPD. Além disso, também devem ser observados os direitos dos titulares, que, no caso ocorrido na Finlândia, foram descumpridos em virtude desse uso exclusivo da ligação automatizada, sem a prestação de qualquer informação adequada ao titular dos dados e sem a possibilidade de contato com o atendente humano para que o titular possa exercer os seus direitos. Por hoje é só. E em breve eu volto com mais episódios do ValenteCast. Logo mais tem mais. Até!